Duda, meu irmão, seja bem-vindo a mais uma live aqui semanal da Lopes. É um prazer ter você aqui, né? Sempre trazendo conteúdo, sempre trazendo novidades sobre imóveis econômicos. E para vocês que estão entrando agora também, sejam bem-vindos a mais uma live aqui da Lopes. A gente hoje vai falar sobre as vantagens dos imóveis econômicos. E hoje eu trouxe aqui Duda, né, que é o nosso viabilizador aí da tenda, para falar um pouco sobre as vantagens e as possibilidades de você aí que está querendo comprar seu primeiro imóvel, ou para você que está só pesquisando, que está lá no início da fase de compra, esse assunto é para você. Duda, seja bem-vindo mais uma vez, boa noite. Fala um pouco de você para o pessoal, Duda. Boa noite, Guga. Né? Muito obrigado pelo convite, obrigado a Lopes, a Murilo, Dario, por estar aqui novamente na Lopes, né? Tendo essa grande oportunidade. É uma imobiliária que eu tenho um carinho enorme, né? Minha história começou desde 2010 na Lopes, né? Quando eu fiz meu curso de corretor, e aí já entrei aqui com o meu Cresce, fui super bem recebido, eu fui convidado por um amigo que era gerente, né, o Wagner. O Murilo se lembra até hoje, outro dia a gente estava conversando sobre Wagner. E para mim é uma honra, né, que eu sei do tamanho da grandeza da Lopes, né, do que a Lopes ela pode chegar. E eu conheci naquele ano, eu não tinha a perspectiva que eu tinha hoje, né? Sabia dentro que eu tinha chegado, sabia o que eu poderia construir, mas não sabia da grandeza. E aí, com o tempo, fui conhecendo. Cheguei aqui na Lopes, eu era mais novo na corretagem, eu estava com 30 anos na época, conhecendo esse mundo da corretagem, mas tive uma grande história na área de vendas, né? Vim de shopping, trabalhei em concessionária de carro, e vim para essa área de imóveis. E aqui eu construí um grande conhecimento, né? Aprendi muita coisa com muitos, além do meu gerente ser Wagner, com outros gerentes, com outros corretores, né? Todo mundo que eu me aproximava naquela época, todos os corretores sempre me ajudavam. A Lopes ela tem isso, ela agrega, né? Ela agrega conhecimento para a pessoa. Ela abraça aqueles que estão chegando, dá total treinamento, conhecimento, qualifica, né? E tem uma estrutura sensacional. Eu sempre, quando eu não estava nos plantões e estava aqui, eu sempre tinha uma estrutura, né? Telefone, computador. Eu cheguei, na minha época de corretor, não cheguei com notebook, então eu ligava para os clientes, fazia o trabalho que os corretores fazem hoje, com a estrutura imensa e com treinamentos, com acompanhamento dos gerentes, né? Acompanhamento dos coordenadores de produtos. Então, assim, a minha história foi uma história muito legal. Fiquei aqui mais ou menos somando, né? Porque eu saí e voltei porque eu fiquei uma época trabalhando como na área de educação física, que eu estudei educação física, somando dá quase 5 anos no total. E aí agora, né, a tenda ela fez essa estratégia, né? E como eu já conhecia a Lopes, para mim foi sensacional. Então, eu vim super motivado por esse novo projeto que a Lopes tem, com uma vontade, né, imensa de realmente a gente conquistar o Brasil, né? Porque o Nordeste ainda é pequeno para a grandeza que a Lopes tem, né? Eu penso nas coisas grandes, né? Eu penso lá em cima, né? Eu não posso pensar só no Nordeste se eu posso conquistar o Brasil. E a Lopes tem isso, né? A Lopes ela tem histórico de grandeza, ela tem histórico de grandes conquistas. Todos os parceiros, qualquer tipo de construtora que vem para a Bahia, a Lopes é a principal imobiliária a ser chamada para vender aquele produto, né? Não tem uma construtora que entre aqui em Salvador e não pense na Lopes. Então, não tem o porquê hoje a gente, com a tenda que está nesse crescimento, nessa expansão, com grandes produtos, a gente não vê a Lopes como uma das maiores do Brasil, né? E a gente tem qualificação, a gente tem estrutura e a gente tem a mão de obra, que são os corretores. Então, eu tenho certeza onde a gente pode chegar. Duda, vamos ao assunto. Para quem está entrando agora aí, né, eu esqueci de colocar o tema da live. O tema da live de hoje, pessoal, é sobre as vantagens dos imóveis econômicos. Então fique aí, tem muita coisa boa hoje.
Duda, vamos lá. Por que a venda de imóveis, né? Por que a venda de imóveis econômicos se manteve lá na pandemia, né? Vamos lá. Hoje a facilidade mudou muito o mercado da época que eu entrei. Eu conto muitas histórias aqui para os corretores. Quando eu entrei na corretagem para o mercado hoje. O mercado imobiliário ele é o principal mercado que acompanha, né, o crescimento financeiro, né? Se a construção civil hoje para tudo, né? Mais do que até carros. Então, o mais importante hoje para uma família é o quê? É comprar imóveis. Então, o mercado, um exemplo. Se você hoje, eu vou dar um exemplo bem antigo da construtora Tenda, que é ali a região do Cagi. Eu levava clientes lá na região do Cagi naquela época, e o cliente chegava lá e olhava, poxa, como é que eu vou comprar um apartamento aqui? Não tem transporte. Eu falava, olha, quando esse condomínio ele estiver pronto, você vai ver mercados, você vai ver transporte, você vai ver uma modificação urbana para essa região, né? Então, o mercado de Casa Verde e Amarela, que é um mercado, né, que ele tem um crescimento muito grande, principalmente agora, ele acompanhou um crescimento em relação à renda também. Na minha época, clientes com renda de mais ou menos um salário mínimo, né, ele conseguia comprar um imóvel. Hoje também. Então, por isso é diferente de um empreendimento médio padrão, alto padrão. Então, ele tem as questões preferenciais, né, de, posso falar assim, logística para a compra do empreendimento, que é o apoio do governo federal, que ajuda muito em relação a subsídio, a facilidade de um banco federal, que é a Caixa Econômica, relacionado à taxa, e facilidade de crédito. Então, hoje, a construtora Tenda, ela não tem nenhum desejo de aumentar a sua faixa de preço. É a gente sim acompanhar realmente a faixa dos produtos habitacionais de mais populares, que pegam rendas aí a partir de R$ 1.500 a R$ 5.000. O cliente hoje, principalmente o cliente com fator, sendo casado ou tendo um filho, né, ele tem uma facilidade maior e um ganho melhor de subsídio. Isso ajuda muito. E os empreendimentos hoje mudaram, né? A gente hoje está trabalhando aí com produtos faixa 2, há mais ou menos há 2 anos, desde quando eu entrei na construtora Tenda, a gente teve o primeiro empreendimento Torre de Campinas, que mudou a estrutura com elevadores, né? Então, ele tem uma qualidade total, guarita 24 horas, gás individualizado, condomínio fechado, tudo arrumado, tudo organizado, empresas administradoras administrando o condomínio quando ele é entregue. Então, assim, a gente tem produtos hoje de qualidade, para toda a demanda de público que a gente tem, principalmente na região de Salvador. E nessa época de pandemia, a gente teve um trabalho muito bom. Então, o trabalho da consultora Tenda, que foi a parte de ciclo financeiro, que é o ciclo de vendas. Então, como estava todo mundo no isolamento social, o que, é que a construtora Tenda trabalhava? A gente trabalhava em muitos treinamentos para os corretores. Então, a gente estava ali ativo, trabalhando em treinamento, porque a mão de obra ela não pode parar. Então, se o corretor ele para de ligar, se o corretor ele para de trabalhar, ele não tem como vender. Então, o nosso papel da construtora Tenda foi, primeiramente, estar junto das imobiliárias mesmo à distância, né? Fazendo lives, fazendo treinamentos, entrando em contato com clientes através de live e mantendo esse patamar de vendas, né? Então, assim, a facilidade ajudou com que a gente se mantesse ainda com patamar de vendas muito legal. E quando passou esse momento que a gente está chegando agora, a construtora Tenda está vindo aí com grandes lançamentos. E isso ajuda, né? Porque se o ciclo financeiro para, que é a parte de É. vendas, a construção civil para, não tem dinheiro para injetar, tudo para. Então a gente não parou. Então a principal estratégia foi trabalhar com as imobiliárias parceiras, trabalhar com a Lopes, forte, firme, pegando a equipe, dando treinamento,
indo em cima, ligando para cliente, ajudando os corretores, qualificando mais eles para que o barco não parasse. Entendi. Duda, hoje a gente está com a taxa Selic em 7,75. Você acredita que ainda é válido comprar ou investir em imóveis econômicos? É muito válido, né? A construtora Tenda hoje, para você ver essa questão, sempre foi bom falar na taxa Selic, é algo muito bom. E eu estava lendo uma revista, né? E aí essa revista teve várias pessoas que trabalham com investimentos, tiveram corretores também, tanto de Santa Catarina, né, de Rio de Janeiro, São Paulo, e uns defendiam uma parte, né, do investimento no imóvel e muitos defendiam a parte do investimento, taxa Selic, PCA e outras mais. E a gente vê em vantagens, e um deles falou assim: olha, vamos fazer um investimento em imóvel, na verdade, vamos pegar o meu imóvel, ele falou assim, que eu fiz um investimento há 10 anos atrás. E eu tive um financiamento de 15 anos. Então, vamos analisar e se eu pegasse esse dinheiro para investir. E colocando em números lá naquele momento, só para ser objetivo para vocês, o investimento desse imóvel que ele comprou colocando para aluguel, para ele saiu muito mais vantagem. Eu não quero dizer assim, eu estou condenando, eu não sou um especialista em condenar, não vou investir na Bolsa de Valores. Não, não é isso. Mas assim, o imóvel, se você pegar um imóvel de 10 anos atrás, para o imóvel hoje, se a gente pegar um imóvel hoje, daqui a 10 anos, ele nunca vai ter uma desvalorização. Foi bom você tocar nesse assunto da taxa Selic, porque tem muitos clientes, eu vou trazer um assunto dentro disso, que falam, poxa, eu vou pagar 30 anos de um imóvel. Você paga 30 anos se você quiser, mas há grandes vantagens de você estar quitando esse imóvel, né? Com seu FGTS a cada 2 anos, você está reduzindo. Isso tudo, quando você faz comparativos, a taxa Selic, IPCA e outras coisas mais, você vai ver a vantagem. Eu tenho prova disso, que é meu sogro. Ele tinha um financiamento mais ou menos de 28 anos devido à idade dele, e ele quitou com 12 anos, né, o imóvel dele. Então, o imóvel também, na época, Minha Casa Minha Vida, ali na região da Ulisses Guimarães, para quem vai para Sussuarana, um belo empreendimento, que é o Sim. Viveiras Colonial. E as vantagens que ele teve hoje, e ele está até pensando em vender para adquirir um melhor. Então, assim, hoje as pessoas às vezes esquecem de como é importante e como vale a pena investir em imóvel. O imóvel, ele é um bem que você nunca vai perder ele. Claro que não vai existir você adquirir algo, né, se você não tiver uma taxa de juros, certo? Não existe. Se a Caixa Econômica ela tá te emprestando um dinheiro, ela vai ter uns juros. Mas esses juros, hoje, a Caixa Econômica é o menor do mercado, porque realmente ele ajuda, né, para que o cliente ele não venha pagar uma taxa muito alta e ter a condição de adquirir o seu primeiro imóvel. Então, em Sim. relação à taxa Selic, hoje eu acho muito vantagem, porque a taxa de financiamento de imóvel hoje ela está com uma variação de 4,85 a 7,85 mais ou menos. Então, há uma vantagem muito grande. Mas se comparado à taxa Selic, são coisas que a gente tem que estudar, mas sempre vai valer a pena fazer um investimento em imóvel. Muito bom. Duda, digamos que eu quero comprar um imóvel econômico. Qual o valor mínimo de entrada que eu posso dar aí, um exemplo na Tenda? Guga, essa é aquela grande questão, né, que os clientes falam: poxa, eu quero dar 10 mil de entrada, eu quero dar 20 mil de entrada, eu quero dar 30 mil. Ótimo. Se ele tem um dinheiro em mãos, é bom para estar quitando esse imóvel. Só que a construtora Tenda ela tem uma facilidade muito boa para o cliente adquirir. O que é que a gente fala? Primeiro, se o cliente vai financiar, é necessário a documentação do cliente. Então, se o cliente apresenta para o corretor RG constando o CPF ou carteira de motorista, comprovante de residência, pode ser no nome dele ou no nome de qualquer outra pessoa, contra-cheque do mês atual ou um mês subsequente, né? Extrato de FGTS e carteira de trabalho, com essas documentações, eu já consigo uma análise de crédito do cliente.
Então, se o cliente, um exemplo, ele tem uma renda de 2.000, o máximo que a Caixa Econômica vai potencializar para ele e comprometer a renda dele é 30% da renda dele, que dá R$ 600. Dentro desse valor de R$ 600, a gente tem um simulador portal da Caixa Econômica, que a gente pega o valor de avaliação do imóvel, coloca juntamente a parcela aprovada, se foi os 30% da renda dele, e vai dar o potencial. Um exemplo, um apartamento de 150 mil da construtora Tenda, com essa parcela de 600, ele chega até quase 120 mil de aprovação de crédito. Dentro disso vai ter o subsídio também. Então a gente pega a aprovação de crédito dele, 120 mil, de um apartamento de 150. Vamos dizer que esse cliente teve mais 10 mil de subsídio, ele já tem 130. E os 20 mil vai ser de recurso próprio. Se ele quiser usar, aí ele tem a oportunidade, se ele tiver o FGTS, usar o FGTS, diluir os outros valores até a entrega do imóvel ou quitar esse valor todo. Dentro disso, o valor mínimo de entrada para o imóvel da Tenda é de apenas R$ 100. Então, tem planos de clientes que a gente consegue, com a total facilidade, entradas de R$ 100. Uma outra coisa que ajuda muito, e já voltando um pouco àquele assunto que você falou, o que é que manteve a construtora Tenda no momento de pandemia muito grande, onde todas as pessoas estavam dentro de casa isoladas, foi essa facilidade da construtora Tenda. Porque tem planos que geram 20, 25 mil, 30 mil de entrada. Mesmo a gente diluindo até a entrega do imóvel, a construtora Tenda tem uma facilidade que a gente chama de parcela Tenda. Essa parcela Tenda, a gente retira uma parte da entrada dele, deixa a entrada mínima de R$ 100 e coloca para praticamente no mesmo momento que ele vai receber as chaves. Se chama essa parcela Tenda, quando ele termina de pagar as pré-chaves da tenda intermediária, ele começa a pagar a parcela Tenda. Então, assim, dá uma facilidade e um conforto muito grande. Então, em vez do cliente desembolsar aqueles 20 mil, ele pode guardar, aí entra essa questão. O cliente quer investir no IPCA, quer investir na Selic, investe o dinheiro dele lá e ele pode colocar essa parcela após, né, ele terminar de pagar as pré-chaves, que vai estar juntamente com a parcela de financiamento, dando a tranquilidade para ele não ficar sem recursos próprios financeiros. Porque geralmente o cliente ele tem esse dinheiro, mas ele pensa que eu pagando isso é mais vantajoso do que eu diluir as parcelas. E ele vai ver que às vezes é bom ele pegar um plano, dependendo se ele escolher, e guardar o dinheiro dele para ele não ficar e usar esse dinheiro, esses 20 mil, lá para arrumar o apartamento dele. Então, assim, o plano da construtora Tenda, ele dá muitas facilidades e muitas oportunidades. Eu converso isso com os corretores. Não mande só, fale para o cliente de um plano, dê oportunidades de plano para ele. Porque às vezes o cliente, eu quero dar uma entrada de 30 mil. Mas o cliente pode dar uma entrada de 5 mil, guardar os 25, diluir o plano, colocar parcelas pequenas, né, até a entrega do imóvel, chegar lá. Se ele tiver parcela Tenda, ele pode quitar a parcela Tenda no momento que ele for receber chaves e só ficar com financiamento. Então, o que ajuda, né, e hoje a gente está aí com esse crescimento, né, imenso com a construtora Tenda, é a nossa facilidade e oportunidade de planos de pagamento que a gente dá para o cliente com entrada apenas de R$ 100. Duda, agora vamos para a cereja do bolo, né, que é o tema principal dessa live de hoje, que é quais são, na verdade, as vantagens dos imóveis econômicos. Basicamente, eu até antecipei um pouco, né, essa pergunta no que eu respondi, mas tem grandes vantagens. É como eu falei, taxa de juros mais baixa, subsídio pelo governo federal, o seu FGTS, nessas vantagens. E para os empreendimentos da Tenda, a gente tem essa facilidade de retirar, eu posso falar assim, como às vezes eu falo, desafogar um pouco o cliente em relação à parte financeira, porque alguns clientes se preocupam muito porque pagam aluguel, colocar para depois que ele termina de pagar essa parte que a gente chama de poupança até a entrega do imóvel, né? Isso são as principais facilidades
que dá para o cliente estar adquirindo o seu produto Minha Casa Minha Vida. E o principal, a gente com média aí tem clientes, eu posso falar até clientes de renda de 1.200 juntando a renda, ou 1.200 dependendo de se ele tiver fator, se ele tiver um bom FGTS, ele também dá para adquirir um empreendimento da tenda com uma média aí mais ou menos de 122 mil, que são os empreendimentos que eu tenho Costa Portuguesa, faixa 1,5, né, apartamentos de térreo, tenho toda a região ali do Viver Salvador, em Areia Branca, eu tenho hoje o empreendimento Elevador Lacerda, ele é todo faixa Sim. 1,5 também, né, com preços aí de 128 mil. Esse daí já seria uma renda de 1.500, dependendo de valor de subsídio, se ele tiver um fator. Fator, quando eu falo, para quem entrou na live agora, é ser casado, ou ter um filho, ou juntar renda com alguém, isso sempre ajuda um pouquinho o subsídio do cliente, né? Então, esses são os principais fatores que o governo federal ajuda muito para os imóveis econômicos, Casa Verde e Amarela, e na construtora Tenda tem a facilidade dessa questão das parcelas tenda, que fica praticamente no mesmo momento que ele já recebe as chaves. Isso ajuda bastante a aquisição de imóvel, né? E eu acho que o mais principal de tudo é o sistema ser associativo. O que é ser associativo? É ele estar vinculado ao governo federal, à Caixa Econômica. Essa é a garantia que o cliente ele vai receber o seu imóvel.